Esse vídeo trata-se sobre vogais orais, sons nasais e alguns sons surdos e sonoros, para você ajudar você aí com seu pequeno em casa, tá? Espero que você goste. Gente, as vogais orais, elas são mais perceptíveis para os nossos pequenos pela articulação da boca. Então, a gente exagerar nessa produção vai estar chamando a atenção deles. Vamos lá. A, E, I, O, U. Certo? A gente tem também as vogais nasais e nós temos as diferenças de falares, né, pelo Brasil. Então, por exemplo, tem lugares que o O vai ser O e que o E vai ser E, certo? Então, cada um adapta a sua região, a sua pronúncia local. E a gente ter essa articulação exagerada, certo? E a gente trazer o dedinho para nossa boca, a gente fazer movimentos, que é o que eu faço com os meus pequenos, isso é algo a mais para a gente estar ajudando com que eles observem e ativem os neurônios espelho para que eles consigam imitar, que é um dos pré-requisitos, né? Ou seja, é algo que antecede a fala, é uma jornada, né? E a fala vem aí a ser o resultado final de várias etapas antes que devem ser atingidas, como eu sempre falo, não é novidade. Então, a tocar aqui na boquinha dele, pegar o dedinho dele e trazer para sua boca, ir para frente do espelho, né, um biofeedback. Então, são ferramentas a mais que a gente vai utilizando, como outras formas também, para a gente estar estimulando, ajudando os nossos pequenos a acharem a fala interessante, terem vontade de produzir sons. Principalmente aqueles que têm alguma dificuldade, que têm algum atraso, alguma limitação. Então, ó, A, E, I, O, U. Tornar o seu rosto interessante para ele também é uma outra ferramenta, como por exemplo, não é à toa que geralmente as fonos utilizam um batom mais forte, mais chamativo, para atrair a atenção dos pequenos. Tá? Como também trazer um óculos grande ou algum outro acessório que chame a atenção deles para o rosto, né? Para que a gente tenha outro pré-requisito, que é o contato visual, o olho no olho, tá? Essa conexão, ela é imprescindível. Então, os sons nasais, eles têm uma vibração na face. Então, pegar a mãozinha do pequeno, quando a gente vai falando maçã, tá? E trazer para cá, você pode testar em você. Maçã. Então, vem também, sai pela boca, mas também tem um azinho que vem pela cavidade nasal, pelo nariz, e produz esse som, né? Essa vibraçãozinha. E aí, o pequeno, ele vai sentir, e geralmente ele acha engraçado, ele ri. Do mesmo jeito que em todas as vogais, como elas vibram as pregas vocais, você colocar a mãozinha da criança, do pequeno aqui, vai ser algo que vai estar atraindo a atenção dele também. Então, você pode revezar. Pega a mãozinha dele e coloca aqui para ele perceber, né? Quando você estiver fazendo o som das vogais. E você coloca a mãozinha no pescocinho dele, no intuito, né? De que ele faça também. Cadê que ele não tá fazendo, né? Então, você faz, cadê? Faz você. Cadê você fazendo, né? Então, isso para estimular com que ele faça também, tá? Os outros sons, a gente tem várias características, mas trabalhamos por pares, tá? Como, por exemplo, P e B, T e D. E os sons, eles não funcionam como na leitura das letras,
né? É diferente. Letras são grafemas e os sons da fala são fonemas ou fones. E aí existe uma diferença na produção desses sons. Então, P, que é a letra P, quando a gente vai produzir o som e vai ensinar o pequeno a fazer, não é P, é P, certo? Porque é um som surdo, tá? Diferente do B. Então, aí vem todo um trabalho que existe, né, por trás dos traços, de como se caracterizam esses sons. E muitas vezes vocês não entendem, mas acham que a gente tá só brincando, mas tudo tem um raciocínio por trás. E tem um porquê. Então, não é P, é P, certo? E aí a gente utiliza a franjinha, né? Quem me segue, quem já foi meu paciente, sabe como é essa franjinha. Eu vou trazer aqui de uma outra vez, tá? O B, ele é um mais contínuo, tá? Então, a gente tem como senti-lo aqui, né? Porque a vibração das pregas vocais, por isso que ele se diferencia do P, né? Que é surdo. Se você tocar aqui, não há produção, né? Das pregas vocais quando você produz realmente o som P, certo? Por isso que ele é surdo, tá? Ele é desvozeado. Vozeado é o B, que há movimento, há junção, né? Há contato das pregas vocais, fazendo com que haja essa vibração, como nas vogais que eu falei. Então, a gente tem, ó, B. A gente tem como dar uma maior continuidade, diferente do P. É só isso, acabou. Então, a gente usa também alguns animais ou alguns objetos. Eu uso, por exemplo, associo o ancoro, sempre quando eu tô trabalhando com o pequeno, o som do P, com a bomba. Então, eu faço POW, né? E assim sucessivamente. A gente tem também outros pares, como KG, como TD, e sempre é nessa sequência, surdo e sonoro, surdo e sonoro. A gente tem também o F, V. Veja que o ponto articulatório é o mesmo. F, V. O que é que vai diferenciar? Por isso que muitas vezes tem as trocas. O que é que vai diferenciar? É o que é desvozeado, primeiro vai ser sempre desvozeado, vai ser sempre surdo, e o segundo vai ser sempre vozeado. Então, a gente tem o F, que é o surdo, tá? Se você tocar aqui, não há produção de vibração, porque as pregas vocais não estão fazendo essa vibração, tá? Coaptando, né? Encostando para que haja essa produção. Por isso que é desvozeado, enquanto que o som do V, você tocar aqui, você vai ter essa sensação. Então, são formas da gente fazer com que o pequeno, ele observe, ele perceba, né? E o som, para diferenciar um do outro, eu sempre uso a nuvenzinha soprando. Então, aí você pode fazer o desenho, né? Outro exemplo, é o som do S e da chuva. Né? Então, veja que é diferente. Então, ó, a língua tá mais para frente, enquanto que o som do sh, a boquinha tá mais para trás. E aí a gente tem alguns recursos, como por exemplo, para produzir o som do sh, usar uma espátulazinha, um palito de picolé e colocar entre os dentes. Isso é um outro vídeo, né? São outras ferramentas que eu vou trazer para vocês, como dicas, tá? Orientações, né? Não é receita de bolo. Você precisa de uma avaliação fonoaudiológica, levar o seu pequeno numa avaliação fonoaudiológica para que seja realizado o procedimento terapêutico que mais se enquadre no seu pequeno, e que tempo é uma variável muito importante quando a gente fala de atraso. Então, não fica só nesses vídeos que são para ajudar, é algo a mais. Tá, então esses vídeos que vocês assistem no YouTube, no Instagram, meu e de tantos outros profissionais, colegas, né,
bem intencionados são orientações. Se você observa que há necessidade de seguir um tratamento, então é importante que você passe por uma avaliação fonoaudiológica e aí o planejamento ele vai ser individualizado, né, conforme a necessidade. E quando a criança está em neurodesenvolvimento, gente, né, a criança é até um pouco prolixo, né, repetitivo, quando eu falo assim, porque o neurodesenvolvimento, né, toda criança está em neurodesenvolvimento, mas é muito importante que a gente fique atento aos marcos do desenvolvimento. Tá? Essa criança, ela passa por vários aspectos neurológicos, neuronais, que são fisiológicos, que toda criança ela passa, independente se ela tem limitações, alterações ou não, mas a gente tem que ficar mais ainda, né, presente e de olho, e estimular muito mais aqueles que têm limitações. Então, é importante sim que se leve, tá, para o profissional que você confia ou que você tem referências, para que se faça o melhor, né, procedimento, processo terapêutico e que o seu pequeno vai voar, tá? Mesmo que ele tenha dificuldades, eu sempre digo, né, você tem que comparar o seu pequeno com o seu pequeno, nunca olhar para o filho do seu vizinho ou daquela outra criança que está ali na recepção aguardando, não. Você tem que observar a evolução do seu pequeno, certo? Então, eu acho que foram algumas dicas aqui. Eu acredito, eu vou botar no shot aqui do YouTube a franjinha que eu uso para fazer ajudar os pequenos a se interessarem em produzir o som. Sempre tá certo. Mesmo aqueles que têm alguma dificuldade motora, mas eles tentam e acabam conseguindo, né? Fazer a produção do som, que eu sempre digo, né? Que é o ancoro com a cobra para o som do... Isso a gente aprende na graduação, não é nenhuma novidade. E o sh, né? E a boquinha é bem diferente do som da cobra, então isso ajuda bastante. Muitas vezes eu uso até estrategicamente, porque chama bastante a atenção, né? Eu faço um movimentozinho da cobra, eles gostam, é dinâmico. Então, muitas vezes, mesmo que eles nem tenham essa dificuldade, mas eu uso para que eles gostem da terapia. No início, o vínculo, né, terapeuta-paciente no início é imprescindível. Então, isso vai garantir o sucesso do restante da terapia. Então, o pequeno, ele tem que chegar, né, e você agrada ele, e aí você dá uma puxadazinha, talvez ele não goste muito, e no final ele tem que sair feliz para que ele queira voltar. Então, isso é um sinal quando ele quer voltar, quando ele pede para a mãe, quando ele fala, né, ou ele aponta para você, caso ele não seja verbal, é um sinal incrível de que a sua terapia, tá dando certo. No caso, eu tô falando aqui agora para fono, né? E qualquer outro terapeuta, na verdade, né? A criança, ela tem que querer ir para a terapia, né? A criança que ela vai chorando para a terapia, não é legal. Eu não trabalho com criança chorando, né? Não dá. A gente tem que respeitar e a gente tem que entender os limites daquela criança. E terapia certa é aquela que a criança, ela tá interagindo, que ela tá feliz, que ela tá respondendo bem. Certo, gente? Então, estão aqui algumas dicas e eu vou colocar no shot aqui a franjinha e o som, né? E aí fica aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir. Não esquece também de curtir, né? Para que o YouTube ele entenda que é relevante o assunto e que ele mostre, né? Apareça para outras pessoas. Tá bom? Compartilha também, se você puder, né? Me ajudar. E assim eu vou ficando por aqui. Um beijo grande.